exatamente o que querem, se é análise clínica, se é secretariado, se é enfermagem, se é serviço jurídico, se é telecomunicação, se é comunicação social, vem pra cá, vamos aprender a fazer o marketing pessoal. Bom, gente, marketing pessoal é uma coisa muito simples. O que é que você faz hoje de bom? Vamos lá, vamos lembrar de alguns personagens. Quem aqui conhece o Batman? Quem aqui é fã do Batman? Todo mundo tem um motivo para ser fã do Batman, tem motivo para ser fã do Super-Homem, tem motivo para ser... Quem aqui gosta da Hello Kitty? Ela gosta da Hello Kitty, aquela moça gosta da Hello Kitty. Ou seja, essas marcas são marcas consagradas no nosso mercado. Só que essas marcas são marcas de personagens. E o que nós somos hoje no mundo moderno? Personagens. Nós representamos o tempo inteiro. Muitas das vezes na sua casa você é filho, você é marido, você é até amante, certo? No trabalho é a mesma coisa. Você é um profissional que trabalha naquela empresa e por isso é remunerado. Cada um desses papéis precisam ser muito bem feitos, senão você não consegue construir a sua marca. Uma das coisas importantes que eu vou perguntar para vocês: qual é o nome da esposa do presidente dos Estados Unidos? Quem sabe? Uma pessoa. Qual é o nome da esposa do ex-presidente dos Estados Unidos? Todo mundo sabe. Sabe por quê? Porque ela não faz coisas para ela faz coisas para os outros. E o marketing pessoal tem muito disso. Quanto mais você se doa, mais você recebe. Por exemplo, o Reinaldo Pomponi está aqui hoje recebendo quantos mil reais? Nada, mas ele está aqui. Por que razão? Porque ele tem um objetivo na vida que é mais do que ganhar dinheiro, é fazer desse país um país melhor. E para isso a gente trabalha o tempo inteiro em todas as escolas e universidades. O que é marketing pessoal? Na verdade, é a gestão da sua própria imagem. Quanto mais você faz a gestão da sua própria imagem, mais as pessoas estão com você. Quando vocês saem de casa pela manhã, quem vocês são? Pessoas comuns. E quando vocês voltam para casa, quem vocês são? Pessoas comuns. Só que existe um detalhe importante: as pessoas que estão com você te veem de uma outra forma. E quanto mais você valoriza o seu ser, mais o outro reconhece. E é importante a gente entender que marketing pessoal é uma forma de você influenciar, capacitar, e aí você vai precisar muitas vezes alterar sua postura para fazer com que você seja melhor a cada dia. O presidente dos Estados Unidos, chamado Obama, deixou uma frase interessante que eu trouxe para vocês, eu vou ler. Nunca deixe sua posição falar mais alto do que os seus valores. Nunca deixe a sua posição falar mais alto do que seus valores. O professor é tão importante quanto o aluno. O governador é tão importante quanto a população. Ou seja, ninguém é mais do que ninguém. E para isso é importante a gente entender que quando a gente sai pela manhã de casa, a gente tem que ter propósito. Qual é o propósito que a gente tem para com a comunidade, para com a escola, para com a igreja, para com o time de futebol que a gente torce? Por exemplo, alguém aqui é palmeirense? Filipão voltou para o Palmeiras, não toma gol. Por que será que não toma gol? Né? Alguma explicação existe. Ou seja, ele deve ser um bom líder naquilo que está fazendo. Uma coisa importante que a gente pode dizer para vocês é o seguinte: oi? O Palmeiras tem mundial, as pessoas aqui não reconhecem. Isso é o mais importante, é saber que tem e as pessoas não reconhecem, mas que tem, tem. Vamos lá, gente. Quem é a pessoa mais importante desse ginásio hoje? Quem é a pessoa? Cada um de nós. Porque nós tivemos o propósito de sair das nossas casas, da escola e vir para cá, avaliar e ver como as coisas estão funcionando por aqui. Só uma pergunta: eu gostaria de saber quem quer um espelho. Quem quer um espelho? Ninguém quer um espelho? Não tem problema, eu subo aí e entrego. Se o propósito é esse, essa moça já quer um espelho, olha aí, ó.
Se o propósito é esse, a gente sobe e entrega o espelho, não tem problema não. O mais importante é dizer o seguinte: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé? Não, por aqui também vai, não vai? Vai. A gente vai caminhando por tudo quanto é lugar aqui, ó. O mais importante é entregar o espelho para as pessoas. Quem aqui que levantou o braço que quer o espelho? Ó, só 2 pessoas. O senhor vai levar o espelho também? O senhor vai levar o espelho também? O senhor vai levar o espelho também? E a moça lá em cima vai levar o espelho. Você, né, morena, que levantou o braço? Não? Ah, foi essa outra morena. Olha só que sacrifício. Eu tive que subir até aqui para entregar um espelho para vocês. Vê se pode. Não é? Precisaria de todo esse esforço? Não. Isso prova que muitos de nós fazemos as coisas, muitas vezes, porque tem que ser feito. E quando a gente faz alguma coisa que tem que ser feito, qual é a resposta? Qual é o resultado obtido? Muitas vezes fiz só por fazer. Dentro desse modelo, eu queria que as pessoas que receberam o espelho ficassem de pé. Quem recebeu o espelho, fique de pé. Isso. Quem está com o microfone também fica de pé. E você vai precisar ir até as pessoas para fazer uma pergunta. Ok? Então vamos lá. Quem está com o espelho na mão, olha para o espelho por 10 segundos. Quem não está com o espelho na mão, olha para a pessoa que está com o espelho na mão pelos mesmos 10 segundos. Vamos lá. Ou seja, por favor, é Roger, né? Pergunta para esse senhor aqui o que ele sentiu ao olhar para o espelho. Como você se chama? O que você sentiu ao se olhar no espelho? Me senti um vencedor. Muito bem! Ser um vencedor é para poucas pessoas. Por favor, Roger, outro senhor aí do seu lado. Como você se chama? Ricardo. Como você se sentiu se olhando no espelho? Motivado. Motivado. Ok, próximo, por favor. Vencedor e motivado. É tudo que a gente precisa no dia de hoje. Já está muito baixado, isso é mais fácil. Pessoal, como você se sentiu se olhando no espelho? Senti motivado também. Não vai. Outra palavra, por favor. Senti Esperançoso. esperançoso. A palavra esperança é muito importante. Não é a palavra que representa esperar. É a palavra que representa... Pode subir. Enquanto isso eu vou falando aqui. A palavra esperança não vem de esperar, vem de esperançar. E, portanto, temos que buscar os nossos objetivos. Por favor, senhora, o que a senhora viu ao olhar para o espelho? Como você se sentiu se olhando no espelho? Feliz. É tudo que a gente precisa. E aqui embaixo tem uma outra senhora que também recebeu o espelho. O que a senhora sentiu ao olhar para o espelho? Uma certa timidez. Uma certa timidez. Muito obrigado pela sua participação. Todas as vezes que a gente olha para o espelho, a gente se vê. Só que a gente muitas vezes se vê por fora e não por dentro. E o que as pessoas querem de nós é o que a gente tem no coração. Se tiver que fazer alguma coisa, faça muito bem feito, porque isso lhe trará satisfação e recompensa. Senso de humor. Todas as vezes que você... Alguém aqui já encontrou um amigo ou já chegou em algum lugar e estava com aquela marca de travesseiro no rosto? Qual a impressão que dá quando você encontra alguém na rua que tem uma marca de travesseiro no rosto? Me parece que não dormiu bem, né? Ou dormiu fora de casa, ou dentro de um caixote, alguma coisa que não vale. E as pessoas olham e muitas vezes não perguntam. E isso denota que você pode não estar bem. E aí as pessoas não conseguem aproveitar o melhor de você, em virtude dessa observação. Outra coisa importante, a gente tem que se divertir todo dia, né? Tem professor aqui que entra em sala de aula e não fala bom dia? Tem! Eu sei que tem, em todo lugar tem gente que não fala bom dia. E quando o outro diz bom dia, professor, ele fala assim, só se for para você. Porque para mim o dia vai ser uma caca, não é? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Tem uma frase muito importante que eu tenho aqui para vocês, que é a seguinte: a vida é um espelho. Ela devolve o que você projeta nela.
Cuidado com aquilo que você reflete. O que você reflete é o que você realmente é. Pode muitas vezes não ser, mas você reflete. Para quem quiser ficar com o meu cartão de visita no final do nosso bate-papo, poderá entrar no meu site e avaliar todas as frases motivacionais que eu coloco lá semanalmente. Temos mais de 200 frases que muitas escolas, muitas empresas utilizam em campanhas motivacionais. Vale a pena conferir. Como é que a gente se conhece, né? Ou seja, quem somos nós? Primeira coisa, eu preciso usar todo o meu potencial. Todo mundo tem a mesma inteligência, só que poucos usam e alguns usam, outros não. Outro dado, a cultura. O momento que estamos vivendo hoje, nesse espaço que durará 3 dias, é um momento altamente cultural. Aquele que aqui estiver, irá aprender muito mais do que aquele que aqui não esteve. Outro dado, aspirações. Temos que ter aspirações o tempo inteiro, a vida toda. Porque se esse sonho morrer, você morre junto. Outro dado importante é a gente entender que o nosso interesse também precisa ser para com o outro. Não adianta nada o Reinaldo vir aqui com terno cinza, gravata azul, camisa de festa junina, relógio preto, sapato preto, cueca preta, se ele não trouxer nada para ninguém, onde ele não cobre nada. A troca não deve existir. Nós temos que fazer as coisas não pela troca, e simplesmente pelo objetivo de entregar algo para alguém em algum lugar. Outro dado importante é que a gente precisa construir as nossas verdades. Quantas vezes a gente está perante as pessoas e começa a conversar com elas e a gente entende que ela não entendeu o que você perguntou? Várias vezes. E se você não der atenção a ela, ela não vai fazer a pergunta novamente. Você perdeu uma oportunidade de ter uma pessoa que fale bem de você. O marketing pessoal não é você falar bem de você, é fazer com que as pessoas façam isso, não é? Por exemplo, quem aqui tem Facebook? Várias pessoas têm Facebook. Quantos amigos estão lá? Não tem 10 amigos. O resto é tudo interessado. E muitas vezes te excluem da página deles sem ao menos te avisar. Olha que falta de educação. Um dia te convida, um dia te exclui e nem fala por quê. O mundo é assim. E se a gente não entregar mais, a gente acaba ficando atrás. Então construir a verdadeira imagem é muito importante. Alguém aqui já leu o livro Inteligência Emocional? Daniel Kahneman. Muito bom esse livro. E ele diz assim: você precisa ter autoconhecimento. O que é ter autoconhecimento? É saber como estão suas emoções, como estão seus pontos fortes e fracos. Outro dado importante é o autogerenciamento. Alguém aqui sabe lidar com conflito? Sala de aula é conflito? Principalmente quando faz a prova. Os alunos, as mães dos professores são lembradas sempre após uma prova. Sempre. Ou não? Claro que sim. A gente sabe que isso acontece, né? Agora, nós temos que ter integridade, nós temos que ter responsabilidade. Por exemplo, eu estou vendo vários professores aqui com a camiseta da Expotec, do ITB, não é isso? Da ITB? FIAP. Ah, o FIAP, ok, já entendi. E essa responsabilidade é muito grande quando você põe essa camisa, não é? Como é que você pode dar aula para uma entidade da qual você fala mal, não é? E da qual você muitas vezes se junta com os alunos para falar mal? Isso não pode existir dentro de uma organização, principalmente da educação. Outro dado importante que a gente precisa buscar sempre é a motivação. E a motivação vem de dentro. Professor, me motive, pelo amor de Deus. Ninguém motiva ninguém. A motivação significa um motivo para uma ação que tem que prover em vir de você. Senão nada vai funcionar. Outra coisa importante é o lance da empatia, né? Quando você olha para alguém por 10 segundos, o que você vê? O que você acha daquela pessoa quando você olha para ela por 10 segundos? Passa uma imagem na sua cabeça, não passa? E essa imagem, ela fica, porque é a primeira imagem que fica. E muitas vezes a gente não sabe se colocar no lugar do outro para entender o que ele gostaria que você fizesse para ele. Então é importante que a gente tenha vários objetivos e que a gente entenda o outro sempre que puder, que a gente desenvolva as pessoas.
Uma escola foi feita para desenvolver as pessoas. E não existe aquela história de que ele não quer aprender problema dele. Não, é problema meu. Eu sou o gestor numa sala de aula. Eu é que sei o que precisa ser dado e preciso motivar as pessoas para buscar. As habilidades sociais, todos nós somos influenciadores de pessoas. Por exemplo, um político. Ele pode influenciar um grupo de pessoas positivo ou negativamente, não é? O que faz com que ele seja melhor do que o outro político? As suas promessas. Mas mais do que um político prometer, é entregar. E isso muito pouco no Brasil tem sido feito, infelizmente. A inteligência emocional é perceber como é que você está se sentindo. Se hoje você está mal, não saia da sua casa. Não encontre com seus amigos. Não vá à escola. Não dê aula. Sabe por quê? Senão você vai agredir o outro. E aí você perde totalmente a razão. Não é? E quando a gente vai se aproximando das pessoas, elas começam a rir, eu não sei porquê. Não é? Mas faz parte do processo. Eu estava de costas e tive que fazer o quê? Virar para ver vocês aqui. Você quer falar alguma coisa? Nada não. Timidez total por enquanto. O mais importante foi explicar, rapaz. Me diz uma coisa. Qual é a sua marca? Por que você está de rosa hoje? Porque eu não sei. Não sabe que você está de rosa? Quando você abre o seu guarda-roupa, pega uma roupa, você pega a roupa que estiver na frente. Depende do dia. Por que você está de rosa então? Eu não sei. Depende do dia. Você já disse que depende do dia. Normalmente ele usa rosa às quartas. E hoje é quinta. Saiu do padrão. Parabéns, cara. Tem que sair do padrão todo dia. Obrigado pela participação, viu? Outra coisa importante é entender que a gente tem problemas. É entender que todo dia a gente precisa fazer coisas diferentes. Como, por exemplo, o tempo. O tempo é curto para todo mundo, não é? É. Mas é 24 horas para todo mundo. Não é, moça? 24 horas para todo mundo. Você acha que é o tempo? Tem quanto tempo? 24 horas? Para todo mundo, não é? Por que umas pessoas aproveitam mais do que outras? Ai, não faço a mínima ideia. Elas aproveitam mais porque são mais espertas. Porque elas são mais espertas. Obrigado pela participação, meninas. Na verdade, não é porque elas são mais espertas, é porque elas têm consciência de onde elas querem chegar. Não é? Se o tempo tem 24 horas, você dorme 6, te sobram 18. Dessas 18 horas, o que você faz? Como é que você faz para trabalhar isso? Uma coisa que o brasileiro perde muito tempo é fazendo fofoca, é falando mal do outro. E quando você fala mal do outro, você não constrói a si próprio. E aí todo mundo perde na cadeia. Outra coisa muito importante nesse processo é o conhecimento. Como você adquire conhecimento, e aí você passa a ter um valor maior do que você tem. Muitas pessoas não mudam em momento algum. Eu nasci assim, vou viver assim, Gabriela. Tem síndrome de Gabriela. E essas pessoas estão fadadas a não ter ninguém ao seu redor. Então a construção da marca pessoal depende única e exclusivamente de você. Para mudar, eu preciso ter conhecimento, ou seja, para onde eu vou. Eu tenho limitações? Claro que eu tenho, mas eu tenho dificuldades? Também tenho. O que eu faço para fazer essa mudança? Eu tenho que me identificar com os problemas, os conflitos que aparecem no dia a dia. E é fundamental perceber, observar e compreender que tudo de nós está dentro de nós, nada está fora. Ah, hoje eu cheguei atrasada porque o ônibus quebrou. Mentira! Acordasse 40 minutos antes. Não é? Eu já vi muitos palestrantes chegando atrasados dizendo assim, estava em outro compromisso. Mentira! Quem tem compromisso marcado, quem tem o nome registrado, quem tem o nome divulgado, tem que chegar no mínimo 1 hora antes do local para se ambientar e não chegar no momento e falar assim, mas eu não ia palestrar numa sala, agora eu estou numa quadra de futebol aqui, eu jogava bola, jogava basquete, voleibol e agora eu tenho que palestrar num espaço azul sem a interação de todas as pessoas que estão aqui, ou seja, essa ambientação é muito importante. Tem até pomba, ó, 2 pombas visitaram a gente agora. Isso aqui é mais legal, né? Até as pombas estão sendo atraídas pelo nosso bate-papo.
pensar nisso, ó, se você deliberadamente planejar ser menos do que você é capaz de ser, certamente você será profundamente infeliz. Isso é fato, é real. E a gente vai precisar se adaptar sempre, 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 sempre a tudo aquilo que nos propuserem. Nada é como a gente quer, nada tem o preço que a gente pode pagar. Tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. Uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês é que muitas vezes a gente culpa os outros pelas coisas que a gente não faz. Por que a gente culpa o outro pelas coisas que a gente não faz? Porque a gente não faz. E a única maneira que eu tenho de fugir de mim mesmo é dizer que o outro é culpado. O mundo muda, o quanto eu mudo. Hoje nós temos, por exemplo, aparelhos celulares de R$7.000. Só não faz chover, né? Daqui a pouco vai fazer, né? Só que eu tenho um aparelho desse que custa R$7.000, mas eu não mudei 1 milímetro, meio centímetro do ano passado para cá. E olha que já se passaram quantos meses? 9 meses já se passaram e eu não mudei. Então não adianta você ter a tecnologia a seu favor e não compor o mundo moderno e fazer com que as mudanças aconteçam. Fazer a diferença é diferente de fazer o diferente. Fazer a diferença é sorrir, é agradecer, é prestar atenção, é ouvir o outro o tempo inteiro. E a comunicação está dentro desse contexto, né? Quando a Expotec entregou esse espaço para a gente, entregou esse espaço para todos os palestrantes, e é igual para todo mundo. Algumas pessoas podem dizer, eu não quero participar desse processo do jeito que está. Desculpe, essa pessoa está perdendo a oportunidade. E a oportunidade não se perde, é só uma vez na vida. E cada vez que você perde uma oportunidade, as pessoas vão dizer, por que ela não falou? Por que ele não quis? Vão ficar com indagações na cabeça. Então, para mim, até dentro de caminhão eu já palestrei. Então, uma boleia de um caminhão, já palestrei dentro de um refeitório onde a Dona Maria no fundo estava fazendo feijoada. Não tem problema nenhum. O importante é dar o seu recado. No meio dessa multidão aqui, quantas pessoas têm valor para você? A mesma pergunta se faz. Quanto de você tem valor para as pessoas? Quando eu aqui cheguei, pelo lado de cima aqui, uma pessoa olhou bem para mim e falou assim, você já deu uma palestra no Parque dos Camargos? Eu falei, dei. Eu te conheço de lá. E abriu um sorriso para mim. Isso para mim foi altamente gratificante. Agora, eu lembro dela, pouco provável. A gente faz palestras para 120, 130, 200 pessoas e a gente não consegue guardar o rostinho de todo mundo. Agora, lembrando que para fazer minha marca pessoal eu tenho que entender que eu preciso conviver com pessoas. Quem aqui mora sozinho? Mora sozinho? Tem pessoas que moram sozinhas, mas elas vivem em comunidade. Não tem como morar. Você pode morar sozinho, mas você vai viver em comunidade o tempo inteiro. E a gente precisa entender que as pessoas são diferentes e a gente precisa saber lidar com a diferença dessas pessoas, porque senão a gente não prospera, senão a gente não avança na vida. A cada contato, a gente sempre avalia o outro, mas será que a gente avalia o quanto a gente contribuiu para com o outro? Muitas vezes não. E a gente sai sempre dizendo assim, o outro não me ajudou, o outro não me ouviu, o outro não é capaz, e assim vai. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você faz. Eu recebi um convite para palestrar aqui para vocês há mais ou menos 4 semanas, onde uma amiga minha de São Paulo, que trabalhou comigo no Senac, disse assim, Reinaldo, quer dar uma palestra na sua cidade? Eu falei, quero, só que é de graça. Eu falei, não tem problema nenhum ser de graça, né? E aí, no momento em que ela me pediu o convite, eu pedi o contato e falei com a Mariane. E a Mariane disse o seguinte, olha, é assim, assim, assado. Eu falei, tá ótimo, conto com você, conta. Eu poderia ter não vindo, poderia? Poderia, mas aqui estou. Então tudo aquilo que você prometer para as pessoas, faça. E isso vai ser de grande valia numa próxima oportunidade. Uma outra coisa que é importante a gente avaliar nas nossas relações com as pessoas é a humildade e a competência. Esses dias eu fui no meu cabeleireiro, no meu barbeiro, sei lá como é que vocês chamam, quem corta o cabelo de homem é o quê? Para alguns é cabeleireiro, para alguns é barbeiro e por aí vai. E ele corta o meu cabelo há 15 anos.
faz essa desgraça aqui, acaba com a minha cabeça. E eu liguei lá para marcar com ele, falei assim, eu preciso dar uma palestra e preciso cortar o cabelo. Quem atendeu? Um cara que está trabalhando com ele há mais ou menos uns 3 meses e meio. E eu pedi, gostaria de cortar o cabelo com o Anderson. Tem? Ah, só para sexta-feira. Eu falei, não, preciso antes porque eu vou dar uma palestra, na quinta. Aí ele pegou e disse assim, olha, o Anderson não tem, mas se você me der uma oportunidade, eu garanto que você não vai se arrepender. O que o Reinaldo fez? Vocês já viram que eu estou de cabelo cortado, né? Porque o meu cabelo é todo encaracolado, vem até o ombro quando eu quero deixar. Cabelo ruim assim, cresce para cima e precisa crescer muito para cair. E aí o que eu fiz? Fui até lá e cortei o cabelo do rapaz. O rapaz me tratou de uma forma como se estivesse cortando o cabelo no shopping center. E era um salão de bairro. No final ele perguntou se eu gostei, eu disse assim, eu sou meio enjoado. Só vou dizer para você se gostei ou não no dia seguinte, quando eu lavar o meu cabelo. No dia seguinte eu lavei meu cabelo, ele cortou melhor o cabelo. O cara que cortava o meu cabelo, cortava o meu cabelo há 15 anos. E eu liguei para o barbeiro e disse assim, você acabou de perder um cliente. Como, Reinaldo, você vai deixar de vir aqui? Eu falei, não, troquei você pelo seu funcionário. Só isso. E ele ficou feliz da vida porque isso aconteceu. Então é importante a gente reconhecer que o outro é importante na nossa vida, que a gente tem que ser humilde o suficiente para entender o quanto a gente pode, o quanto a gente não pode. Nessa relação de confiança, uma palavra muito importante é exatamente essa, confiança. Ou você tem confiança naquela pessoa, ou você não tem. E se você perder a confiança para com o próximo, nada mais vai acontecer nessa relação. Só que muitas vezes, você é uma pessoa não confiável e você precisa mudar o seu comportamento. Só que você não muda o seu comportamento, você não muda a sua forma de agir. Coincidentemente, você não consegue atingir os seus resultados. Outra coisa importante é a compreensão. Quando a gente fala em compreender o outro, é entender o outro na sua profundidade. Ou seja, qual é o seu problema? Em que posso ajudar? E isso muitas vezes passa batido no dia a dia, porque a gente não tem atenção suficiente para fazer. Comprometimento. Qual é a diferença do comprometimento e do envolvimento entre as pessoas? Vamos pegar um exemplo simples. Uma galinha e um porco. Para eu comer um ovo, o porco está comprometido ou envolvido comigo? Totalmente comprometido, porque eu só consigo comer o bacon se eu matar. Já a galinha não, ela vai lá, bota o ovo, eu como o ovo dela, ela não sofre absolutamente nada. O brasileiro, ele não é comprometido com tudo aquilo que ele faz, e sim com tudo aquilo que ele gosta de fazer. Então, se nós mudarmos essa maneira de ver o mundo e se comprometer a tudo aquilo que a gente faz, ouvir, é bom ouvir o outro? Muitas vezes sim, muitas vezes não. A gente aprende ouvindo o outro? Sempre. O relacionamento só acontece quando você ouve o outro na sua maior profundidade. Se você não o faz, você perde. A base do relacionamento é exatamente essa. É essa a troca. Uma coisa importante no nosso dia a dia é o network. Por exemplo, eu entrego aproximadamente 1.200 cartões de visitas por ano. Por que razão? Porque quanto mais cartões de visitas, mais eu entrego a minha marca. E essa marca ela pode ser projetada para muitas pessoas, mesmo que não seja aquela que eu entreguei o cartão. O mais importante é a gente estar em evidência. E o network serve para quê? Esse momento, por exemplo, é um momento de network. Eu vi, por exemplo, o Roger perguntando para uma mãe e uma adolescente, um pouco antes da nossa palestra, a respeito de o que a senhora encontrou que veio buscar? Ela disse o seguinte: eu encontrei porque a minha filha estava indecisa em que matéria escolher. Olha como isso é importante dentro de um evento como o nosso. E o network propõe isso e muito mais coisas. Agora, tomem cuidado nas indicações. Só façam indicações das quais vocês realmente confiam. Por quê? Porque uma indicação é o seu nome que está indo junto, para qualquer que seja. Pode ser um encanador, pode ser um pintor, pode ser qualquer coisa.
A indicação, ela é muito importante e ela é feita por você. Uma das coisas mais importantes nesse nosso mundo atual, inclusive pelos adolescentes, pena que temos poucos adolescentes aqui na arquibancada azul, é a utilização das redes sociais. Muitos de nós utilizamos as redes sociais de forma errada. Simplesmente queremos volume de pessoas curtindo a nossa página. Simplesmente colocamos uma foto que não condiz com o perfil adequado para o mercado. E hoje 75% das empresas de recursos humanos buscam o currículo através das redes sociais. Então, quanto mais a gente trabalhar a nossa rede social, melhor a gente será. Então, cuidado com as redes sociais, porque senão a gente pode se trepar lá na frente. A nossa sociedade é uma sociedade que deveria viver em colaboração. Só que a gente não faz isso. A gente simplesmente vive numa sociedade onde a gente coloca a economia o problema. A economia não é o problema do nosso país. A economia vai ser gerida, vai ser gerada por nós. E para isso nós estamos vivendo uma crise de civilidade. A gente não faz relacionamentos duradouros, não faz relacionamentos saudáveis, não está nem aí para a política do país e depois quer cobrar o quê de quem? O responsável por tudo isso somos nós mesmos. Então, se nós não olharmos para o mundo e virmos que as coisas podem ser mudadas ou modificadas por nós mesmos, só nós perderemos. Através das ações diárias, a gente consegue transformar o mundo através dos hábitos. E esses hábitos certamente viram o seu caráter. E o seu caráter muda o seu destino. E aí nós começamos a falar de marketing pessoal. Mas o que é mais importante? É o marketing pessoal? É o se vestir bem? É o falar bem? Ou é a sua marca pessoal? O marketing, a marca pessoal para mim, pessoal, é o que está dentro de você. E é isso que você tem que buscar entregar para todo mundo na maior parte do tempo. Recado final. Todos nós podemos e todos nós devemos fazer trabalhos voluntários. A minha empresa nasceu no ano de 2004 e no primeiro ano de empresa ela não tinha meta financeira, mas ela tinha uma meta social. E nesta meta social, nesses 14 anos, eu já arrecadei mais de 10 mil quilos de alimentos, agasalhos e brinquedos. Fazendo o quê? Dando simplesmente a minha palavra em troca de 1 quilo de alimento. E se a gente parar para pensar do nosso lado, tem pessoas precisando de alimento. E você muitas vezes não precisa fazer um trabalho social e ir até uma entidade. Basta colocar no seu carro, na sua bolsa, um lanche, uma roupa que você não usa. E a partir do momento que alguém te pedir dinheiro, você substitui o dinheiro por aquele lanche, por aquela roupa, por aquele brinquedo. E você, dessa forma, estará ajudando o mundo. Lembre-se sempre, você tem valor, desde que você faça isso de forma consciente e de forma altamente profissional. Agradeço a atenção de todos e até um próximo evento. Muito obrigado.